Saudações. Neste momento, viemos conversar. Então, eu vou ler um trechinho do livro Jesus Voltando, que tem um trechinho pequeno, não é cansativo não, vocês vão gostar. A terra à noite sucede ao dia, para depois fernecer diante do sol. Numa alternativa necessária. No entanto, para quem sobe aos céus, tudo é dia. Se claridades são permanentes nos nossos caminhos, onde as dúvidas desaparecem, o mal passa a não existir e somente o bem e a felicidade dominam os nossos destinos. Isso é bonito. Se andamos à procura das bênçãos de Deus, precisamos ter onde guardá-las. E somente no celeiro do coração que ama tem as condições de acumular este experimento da divindade. Vocês vejam que quando andamos com Deus, na luz de Deus, não temos dificuldades de estar diante dos nossos problemas, que todos nós temos. Nós não viemos aqui para tirar férias, né? Nós viemos aqui em resgate das nossas dívidas. Portanto, nós vamos tê-las. Não importa em que condições nós estamos. Se somos pobres, se somos ricos, se temos estudos, se somos jovens, se somos idosos, enquanto aqui estivermos, nós temos provas para resgatar. Tem alguns que não têm muitas, e tem uns que têm em demasia. Então, Deus não dá a cruz maior do que possamos carregar. Aqueles que têm mais têm condições de resgatar mais, e outros não é? Então, tudo ao seu tempo. E nada é por acaso. Então, o que viemos falar aqui é sobre as nossas companhias espirituais, de acordo com os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes. Principalmente sobre os nossos pensamentos, porque às vezes poderemos estar fazendo coisas que nem gostaríamos de fazer, mas os nossos pensamentos é que são fundamentais. São ali que Deus observa o que realmente somos, ou o que queremos, não é? Pois bem, então eu estava falando das companhias que nós temos durante a nossa vida. Então vou contar alguns casos aqui, meio rapidinho, né? Para não ficar me alongar muito. Então são casos que as pessoas às vezes não entendem, não é? Eu tenho medo disso ou daquilo. Não tenhamos medo de nada, porque nada se chega a nós que não é nosso. E se for para nós, nós temos que resgatar com humildade, com amor e sem revoltas. Porque quando acontecem as coisas e nós nos revoltamos, as coisas pioram. Então nós não vamos nos revoltar. Vamos dizer, Senhor, obrigado, porque poderia ter sido pior. Então, se nós já melhoramos, tudo que tem que nos acontecer já acontece com mais brandura, não é? Pois é. Então, eu vou contar um fato de uma moça que um dia ia pela rua, numa rua escura, ela vinha do trabalho depressa e viu um jovem encostado numa parede, olhando-a, observando-a. Porém, ela disse, Deus, me ajuda, meu pai. E foi tranquila, quer dizer, entre aspas, né? Seguiu o seu caminho. Passado algum tempo, ela viu nos meios de comunicação que aquele jovem pegou uma próxima moça que passava e cometeu crimes bárbaros. Então ela ficou intrigada e foi até o presídio visitar este rapaz, ou melhor, vê-lo, e perguntou a ele, por que eu passei antes e você
não fez nada comigo e depois fez aquilo com a outra moça. Ele disse: como é que eu ia chegar perto de ti se ao teu lado tinha guardas te protegendo? Tu acha que eu ia me meter com aqueles guardas? Jamais. Porque o inimigo, ou seja, o próximo, enxerga o que está ao nosso lado. Quando você pediu proteção, a proteção já estava ali ao seu lado. E ele enxergou guardas, aquilo que fosse preciso ele enxergar para que pudesse se afastar de você. Às vezes nós temos no nosso caminho pessoas que chegam, conversam conosco, aconteceu já comigo diversas vezes, e daqui um pouco a gente olha e não vê mais. São anjos que Deus coloca em toda a parte para nos proteger. Outras vezes eu estava na parada de ônibus, completamente deserto, e eu dizia: meu Deus, cadê os teus anjos? Não é? Estavam ali, mas eu não estava vendo. Daí, daqui a um pouco, começava a chegar pessoas, né, moças, senhoras, estavam ali, e subiam em ônibus diferentes. Eram os anjos que eu estava vendo, e muitos deles nem eram encarnados. Mas como nós não temos a capacidade ainda de observar quem está encarnado e quem não está, Deus nos dá essa chance de termos a proteção sem nos alterarmos. Ah, mas eu vi um anjo, né? Então a gente vai se deslumbrar, vai comentar. E isso não é para ser comentado. É para ser observado e vendo a presença de Deus em cada um. Né? Outros tantos, uma moça dizia assim quando ia dormir: Senhor, cubra-me com o teu manto, com o teu sangue sagrado. Um dia, então, um larápio subiu na sua sacada e entrou pela janela do seu quarto. E a viu banhada em sangue. E disse: ui, já cometeram um crime aqui, eu não vou ser culpado por isso. E se mandou. Não era nada, foi a visão que ele teve daquilo que ela pediu a Deus, que a cobrisse com o seu sangue. Então ele se afastou apavorado. É por isso que a gente diz: como aconteceu? Para mim não aconteceu. Ou então como é que aquela pessoa foi livrada daquele, né? Teve um livramento. Porque Deus sabe os recursos que usa para nos proteger e nós não sabemos nada. Nós só supomos, não é? Então, outra feita também, eu estava numa fisioterapia com a minha sogra e meu sogro, quando entrou um senhor com uma muleta, ou melhor, com uma bengala, até estava caminhando, meio com dificuldade assim, mas estava caminhando normal, um senhor já de idade. Sentou-se ao lado de uma outra senhora e começou a conversar, e eu estava ali parada, escutei, né? Estava sentada próxima a eles, e então eles estavam conversando, e ele contando para ele que ele teve um acidente de moto, e caiu no chão, e não deu tempo de se levantar. Um outro caminhão não deu tempo de frear, e passou por cima da perna dele. Daí, ele se apavorou, a senhora disse: tá, e aí a tua perna ficou lá? Não, eles botaram junto, mas não teve proveito. Então ele estava com uma perna mecânica. Então, e ele estava muito bem, contou aquele caso normalmente, e eu percebi quando ele entrou para fazer a fisioterapia, a senhora disse: oh, e ele está vivo e está muito bem. Então são coisas que deveriam acontecer pior, ele deveria ter morrido ou deveria ter sofrido um dano mental por bater a cabeça ou alguma coisa, e nada, estava muito bem. Ele perdeu apenas uma parte, porque agora ele estava mais evoluído. Então a gente resgata aquilo que um dia fez para alguém. Não está aí todos os dias acontecendo coisas? Então Deus não está vendo? Está vendo. Deus castiga? Não. Ele só nos mostra o que nós fizemos. E não foi legal para outra pessoa, porque agora nós não estamos gostando, é conosco. Então as coisas acontecem, não importa. Mesmo como já falei, Chico Xavier, Madre Teresa, que estavam ali fazendo as coisas maravilhosas, aconteceram muitas coisas para eles. Mas tudo era momentos. Eu mesma, durante a minha vida, se eu fosse contar aqui, não teria vídeos que coubesse tudo que já passei. Contando um caso rápido da minha filha, não é, que estava com meningite, ficou alguns tempos no hospital, e quando ela foi muito mal, e muitas pessoas que estavam ali com a mesma doença desencarnaram. E eu, com a fé que eu tinha em Jesus, eu disse: Senhor, é contigo, é o presente que tu me deste, eu tenho certeza que vai ser bem. Graças a Deus a minha filha saiu bem. Sabe quanto tempo eu levei para me recuperar? 1 ano.
fazendo atendimentos e reequilíbrios na casa espírita, porque eu sou uma pessoa assim. Na hora eu corro, eu faço tudo que posso, só que depois eu me entrego. Então eu gastei todas as minhas energias ali cuidando dela, enquanto eu não a vi sarada, curada, eu não saí de perto dela. Quando ela estava bem, aí eu me entreguei. Entendeu? Então daí que às vezes entra, como é que se diz, uma depressão, entra alguma coisa que a gente não sabe por que que a pessoa está doente, porque a pessoa se doou as suas energias, doou toda a sua boa vontade, conseguiu ajudar a outra pessoa, ou pelo menos aliviar a outra pessoa, depois vem as consequências. Mas o importante é nós não ficarmos nessa depressão, o importante é nós não ficarmos cultivando essas doenças e fazendo tudo o tratamento que for necessário, né, como há pouco tempo eu tive também, vai saber o que foi feito, né? Deus nos utiliza uns para ajudar os outros. Por isso que ele diz: amai-vos uns aos outros. Não é? Exatamente por isso, para que nós possamos nos doar e depois ele nos recupera. Devagarinho ele nos devolve toda a força, toda a energia que precisamos outra vez. Aqui estou. Então nós temos uma musiquinha muito legal que diz assim: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não forem pelo seu poder. É isso aí, gente. Luz de Jesus na vida de todos. Confiem que não estamos só. O que nós temos que fazer é nos melhorar, é pensar melhor. Pensamentos positivos ligados em Deus e os livramentos nos surgem. E nós teremos que agradecer todos os dias. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pela nova oportunidade, por não desistir de mim, que eu seja digno e capaz. Use-me para todo o bem que eu puder fazer, na paz entre todos os irmãos. Tudo de bom a todos. Amo vocês.